Olá pessoal, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e hoje estamos aqui para apresentar para você mais uma aula, tá? Uma aula sobre como transformar unidades de medidas de comprimento. Ou seja, nós vamos aprender nessa aula a como converter as unidades, tá, de medida de comprimento. Ok? Tem vários exemplos para que você não tenha mais dúvidas sobre esse tema, tá? Essa aula foi preparada pelo fato de haver muitos pedidos sobre material, conteúdo envolvendo o sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal envolve as medidas de comprimento, as medidas de massa, de capacidade, de superfície, de volume, tá? E alguns outros assuntos também. Então teremos várias aulas. Nós começaremos por essa aula aqui, que é a medidas, transformando medidas de comprimento, ok? Tá bom? E quais são essas unidades de medida de comprimento? Ora, aqui embaixo estão as unidades de medida de comprimento, tá? São o metro, tá? Que é representado pela letrinha M, é a unidade fundamental de comprimento, é o metro, tá? E depois nós temos os múltiplos do metro. Quais são os múltiplos do metro? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, tá? Representados respectivamente por o decâmetro Dan, né? O hectômetro HM e o quilômetro KM. Logo abaixo nós temos os submúltiplos do metro, que vem a ser o decímetro, dm, o centímetro, cm, o milímetro, mm, tá? Nós vamos usar bastante essas letrinhas, então é bom que você tenha elas em mente, é bom memorizar, ok? Antes de avançarmos para os exemplos, vamos entender aqui algumas coisas, tá? As medidas de comprimento elas servem para avaliar a linha, tá bom? Então, servem para avaliar ou medir, né? Avaliar a linha, ok? Elas apresentam uma única medição, tá? Uma única medição, tá bom? Uma única medição que chamamos de unidimensional, tá? Por que isso? Você vai comprar, por exemplo, uma certa quantidade de fios, tá? Fios de energia elétrica. Você vai chegar na loja, tá? O cara vai falar metro linear, tá? Por quê? Porque a linha só tem uma dimensão unidimensional, tá bom? Essas medidas elas servem para avaliar a linha, tá? Quando estivermos falando sobre superfície, tá? Sobre as medidas de superfície, aí nós vamos estar medindo a área, avaliando a área. Aí teremos que fazer duas medidas, uma no comprimento, tá? E uma na largura, ok? E aí nós teremos o quilômetro quadrado, o metro quadrado, tá? Chamamos de bidimensional, e o volume tridimensional, tá? Mas isso vamos deixar para uma próxima aula, ok? Então, tá aqui. É bom você memorizar, né? Como tinha dito antes, as unidades de medida de, de comprimento. Passamos então. Bem, observe o seguinte, tá? Aqui eu coloquei em linha para você ter uma melhor visualização. Nós temos o metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Decímetro, centímetro, milímetro são submúltiplos. E aqui nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são os múltiplos, ou seja, são maiores do que o metro. Os submúltiplos eles servem para medir
distâncias muito pequenas, tá? E os múltiplos para medir distâncias muito grandes, ok? Porque só o metro só o metro não vai servir, tá? Então, para medir, por exemplo, a distância entre as capitais, nós utilizamos o quilômetro, tá? Bem, o que você precisa saber para transformar as unidades? Precisa saber uma coisa importante, ó. Cada unidade é 10 vezes maior, tá? Cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Poxa, como que é isso? Vou repetir, ó. Cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. O sistema, ele é o sistema métrico decimal. As medidas vão de 10 em 10, no caso aqui da medida de comprimento. É claro que existe uma explicação mais a fundo sobre este ponto, mas não vamos abordar isso aqui, tá? Você pode pesquisar que você vai descobrir sobre o metro, sobre a distância entre meridianos, tá? Tem a ver com isso, que é um padrão, é algo estabelecido pela comunidade internacional, tá? Então nós temos aqui, cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. A partir do metro, tá? O decâmetro é 10 vezes maior do que o metro, tá? O hectômetro é 10 vezes maior do que o decâmetro, que é 100 vezes maior do que o metro. Por quê? Porque o hectômetro já é a segunda unidade de medida, tá? Se colocarmos o metro, a primeira, a segunda é a terceira, mas como múltiplo ele é a segunda. E o quilômetro, tá? Ele é 1000 vezes maior do que o metro, ou seja, 10 3 vezes, tá? 10 vezes 10 vezes 10, ok? E nos submúltiplos? Nos submúltiplos nós temos o seguinte, ó, o metro ele é 10 vezes maior do que o decímetro, tá? 0,1, um décimo. O metro é 100 vezes maior do que o centímetro, tá? Contanto que 1 metro é igual a quantos centímetros? 100 centímetros, tá bom? O metro ele é o que? 1000 vezes maior do que o milímetro. Então aqui, ó, 1 metro é igual a 1000 milímetros, tá? 1 milésimo, 1 centésimo, 1 décimo, ok? Então as unidades sucessivas de comprimento variam de 10 em 10. Você guardou isso daqui, você vai converter qualquer unidade, tá? E nos exemplos eu vou te ensinar o truque que é só andar com a vírgula, tá bom? Mas guardando isso você vai converter as unidades muito bem, lembrando que elas vão de 10 em 10, submúltiplos e os múltiplos, ok? Passamos então adiante para chegarmos aos exemplos. Bom, como eu tinha dito, para transformar uma unidade nós temos que ver o seguinte: se é em uma unidade inferior ou se é numa unidade superior. Se for numa unidade inferior, o que você vai fazer? Inferior, por exemplo, de quilômetro para metro ou metro para milímetro. O que você vai fazer? Você vai multiplicar 10 vezes seguidamente. Tá? Ou simplesmente deslocar a vírgula para a direita. Vou até colocar maiúsculo para você guardar isso daqui que é muito importante.
tá? E se for numa unidade superior, sabe o que você vai fazer? Você vai dividir por 10 seguidamente. Ou você vai fazer o que? Deslocar a vírgula, tá bom? Para a esquerda. Esse aqui que é o truque. Se você praticar, você não vai ter mais problema com isso. Eu vejo muita gente com dificuldade na hora de converter, principalmente as unidades de comprimento. Não lembram, não aprenderam direito. Esse é o truque, tá? Na verdade, você não vai ficar dividindo ou multiplicando por 10. É só deslocar a vírgula, porque deslocar a vírgula uma ou duas casas ou três é a mesma coisa que multiplicar ou dividir por 10 seguidamente. Tá bom? Agora sim, vamos passar para os exemplos. Bem, aqui estão os dois primeiros exemplos, mas tem mais, tá? Tem a letra C e a D ainda. Eu reescrevi aqui as unidades de comprimento, tá? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Porque é importante você ter isso aqui em mente para saber quantas casas você vai deslocar a vírgula, quantas casas decimais, porque é com isso que nós vamos trabalhar, ok? Nós não vamos ficar dividindo, né, mostrando, né, fazendo passo a passo, dividindo, multiplicando por 10. Observe o seguinte, eu quero converter 18,192 quilômetros em decâmetro. Então nós temos aqui, ó, observe, ó, o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, certo? Nós estamos em quilômetro. Então, eu quero chegar aonde? No decâmetro. Então, eu vou ter que deslocar a vírgula aqui, ó. Uma, duas casas decimais, tá? É a mesma coisa que você quer transformar numa unidade inferior, né? Quilômetro para decâmetro. Então você vai multiplicar por 10. Deslocando a vírgula para a direita, você está multiplicando por 10 seguidamente. Observe, ó, temos aqui 18,192 quilômetros, certo? Então, quilômetro, uma, duas casas decimais. Aqui, ó, uma, duas. A vírgula vai parar onde? Entre o 9 e o 2, ó. Hectômetro, decâmetro. Então, isso aqui vai ser igual a 18 quilômetros. Opa, desculpa, não é quilômetro, não é decâmetro. Tá? É simples assim, não tem mistério, tá? É só você lembrar da questão de deslocar a vírgula. Isso aqui é importante, tá bom? Então, 18,192 km é igual a 1819,2 decâmetros. Observe a letra B, ó, 0,4325. Nós estamos aonde, hein? Estamos no hectômetro. Nós queremos chegar aonde? No milímetro, não é? Então nós teremos que passar pelo decâmetro, pelo metro, pelo decímetro, pelo centímetro e pelo milímetro. Ao invés de eu ficar multiplicando por 10, fazendo muita conta, ó, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas. Uma, duas, três, 4, 5 de hectômetro para milímetro. Aí eu venho aqui no número, ó, observa, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma puxadinha aqui porque eu vou ter que completar com o 0. Ok? Aqui vai entrar o 0 porque não tinha nada depois do 5 e eu andei mais uma casa para chegar no milímetro. Ou seja, eu aumentei esse número. Tá?
Então, isso aqui vai ser igual a o 0,4325 hectômetros será igual a 0,25, né, que acabou faltando 2, um zero aqui. Mas eu preciso colocar esse zero aqui? Final? Não. Ou seja, eu vou reescrever para você. Ó. 43.250, vírgula veio para cá. Está no final aqui, depois do zero. Não precisa aparecer. Tá bom? Deixa eu só dar uma arrumada aqui para você. Ó. Antes desse 5 tem o 2. Então nós temos o que? 0,5. Ok. Viu como é simples? É só deslocar a vírgula. Quando você deslocou a vírgula, ficou faltando algum número, passou de algum número, você completa com o zero, como nesse caso aqui, porque você acabou aumentando o número. Isso é óbvio, você está indo de hectômetro, uma unidade maior do que o milímetro. Tá? Então, esse zero aqui no final não precisa aparecer, zero à esquerda. Então, nós temos que 0,4325, né? 0,4325 hectômetros são iguais a 43.250 milímetros, certo? Passamos para o outro exemplo. Bem, nesse caso aqui nós vamos transformar de decâmetro para quilômetro, ó. Decâmetro até chegar ao quilômetro, certo? Observe o seguinte, você tem aquela tabelinha em mente? Tem? Ó, nós temos quem? O metro, depois vem o decâmetro, depois vem quem? O hectômetro e depois o quilômetro. Ou seja, nós sairemos de uma unidade menor para chegar a uma maior, que é o quilômetro. Quantas casas? Uma, duas. Só que dessa vez para a esquerda. Tá bom? Estamos dividindo, né? Então presta bastante atenção aqui, ó. A vírgula está aqui, entre 0 e 1. Vamos ter que deslocar duas casas para a esquerda. Ó, uma, duas. Dá uma puxadinha. Tá bom? Viu? O que vai acontecer? Eu vou completar com o zero. Ó, uma, duas. Coloco puxadinha, coloco outro zero aqui, né? Porque estou dividindo, certo? Então nós teremos o seguinte: 0,183 decâmetros são iguais a 0,00183 quilômetros. Viu? A vírgula estava aqui antes do 1, então ó, uma, duas. Tá? Dividir por 10, o resultado é dividir de novo, mas eu não faço essas contas, tá? Porque você não faz essas contas porque você é um cara esperto, você anda somente com a vírgula, que é a mesma coisa que dividir por 10. Tá? Nesse caso aqui para a esquerda. Esse zero aqui aparece porque como é para a esquerda, tá? É bem básico para você entender nesse ponto, ok? Bem, a letra D, nós vamos de centímetro para hectômetro. Opa, de novo, ó, temos o centímetro, depois vem o decímetro, o metro, o decâmetro e agora sim o hectômetro. Então você já reparou que vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro casas decimais para a esquerda. Observe, ó. Nesse caso aqui a vírgula se encontra à direita do 1. Ó, uma, duas, três, quatro. Ó, aquela puxadinha. Então, ó, completando, ó, observe. Viu? Então, notando aqui, ó, 1 centímetro é igual a 0,0001 hectômetro. Ó.
1, 2, 3, 4. Dividimos por 10 4 vezes seguidamente. Claro que só andando com a vírgula. 0 no final, vírgula. Ok, viu como é simples? Não tem muita complicação. É só deslocar a vírgula, ora para a direita, ora para a esquerda, sabendo de onde você está partindo até onde você quer chegar. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? Essa aula termina aqui. É claro que eu vou deixar os links para quem quiser praticar, tá? É só clicar no link, quem está assistindo no YouTube, clica no link logo abaixo que você será redirecionado para os exercícios com gabarito, resolução, para você praticar e ver se está certo ou não, ok? A nossa próxima aula será sobre medidas de massa, tá? Ou de capacidade, ok? Tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Thieres Machado, do blog Cálculo Básico, e até a próxima aula. Um abraço.